Bem-vindo a mais um episódio do GRTcast, o podcast da Benhoff que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou Almi Rocha e eu tenho o prazer de estar aqui hoje com você e com o Erlon. Fala aí, Erlon. Prazer mais uma vez estar aqui com você, Almi. Sensacional esse bate-papo e conta comigo sempre, cara. Boa, boa. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, com um convidado muito especial. E aí, Erlon, já conta pra gente aí quem é que vai estar aqui com a gente, sobre o que a gente vai falar e por que esse episódio está muito especial. Cara, sensacional. É um tema que está super em alta, inclusive, Almi. Vamos falar sobre reforma tributária. Opa! E os impactos da parte de GRT. Olha aqui, aí. riscos. Nós estamos com um expert aqui, que é quem? Paulo Dantas está aqui, Olha nosso aí, CEO grande aqui da Paulo. Benhoff, do Obrigado BPO. pelo convite, pessoal. Cara, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A gente teve uma iniciativa aí do webinar que teve muitos acessos, foi um sucesso aí no canal da Boa. GRT. Estamos estendendo a dose aí. Eu já tinha avisado lá, inclusive, que a gente ia ter esse encontro aqui. Boa, e eu vou pegar o gancho aqui, pessoal, né? O Paulo falou sobre o webinar que aconteceu. Se você ainda não assistiu, não deixa de conferir aí nas nossas redes, né? Canal do YouTube. A gente até vai deixar também aqui o link aqui também para que vocês possam acessar. Tá imperdível, tá? E é tanto que a gente decidiu também desdobrar esse tema aqui com vocês, nossa audiência, para que vocês entendam, de fato, todos os impactos que já vão vir e que virão ainda, né, nos próximos anos, com esse cara que é fantástico aqui, o Paulo, para trazer esse tema junto com a gente. Outro recadinho importante aqui para vocês, pessoal. Esse ano, a gente vai para a 4ª edição do GRT Experience. Estamos chegando aqui no mês de maio com um evento fantástico, palestrantes e palestras especialmente selecionados para que você possa ter uma experiência incrível. O melhor GRT Experience que já aconteceu. Então, não perca tempo, o evento vai ser em maio, também vamos deixar aqui o link para que você possa entender um pouco mais das informações, se inscrever e estar com a gente vivendo essa super experiência. E para terminar, para a gente ir de fato aqui para o assunto que todo mundo quer entender, curte aqui nosso conteúdo, segue a gente nas redes, enfim, acompanha tudo que a gente está postando, porque certamente vai agregar bastante para você, para sua gestão de terceiros e, por que não dizer, também para sua carreira e vida profissional, tá bom? Então, chega de delongas. E aí, Erlon, cara, Boa. vou deixar aí você começar a trazer aí, puxar o tema com o nosso convidado. O que é que a gente vai começar a explorar aqui? Sensacional. Eu já queria aqui, porque dá um contexto para o pessoal que Boa. não assistiu, né? Então, Paulo, fala um pouquinho para a gente inicialmente, cara, sobre o intuito dessa mudança, como é que começou essa questão da reforma tributária, né? Quem que puxou, qual que foi o fio da meada e qual que foi o tema principal para que o governo tomasse essa decisão. E que eu vou fazer 5 perguntas em uma aqui de uma vez, mas quando que começou... responder o podcast e todo mundo pergunta. Quando assim, que já chega... começou essa... Foi distribuído mesmo a reforma tributária e quando que começou de fato? Cara, a gente vai ter que falar um pouquinho de história aí, né? Manda bala. Porque a gente começa, vamos dar um pouquinho de Legal. contexto. A gente vem falando sobre reforma há muito tempo. Reforma tributária já foi pauta aí, acho que de várias discussões legislativas, vai, não vai, né? Eu tô no tributário aí há quase 16 anos. Então, do tempo que eu tô trabalhando no tributário, já experienciei algumas mudanças aí na área tributária, mas sempre com esse background aí, né, essa voz de fundo de uma reforma tributária, vai existir uma reforma tributária. A gente sabe que é um tema muito complexo, muito complicado. Mexer na estrutura tributária do Brasil seria um grande caos. A gente tem uma complexidade tributária hoje enorme. Então, quando a gente olha para todos os poderes legislativos em questão de poder de tributar, cada um tomar conta da sua cesta de tributo, ali município, estado, a própria Receita Federal, a gente vai criando muitas regras, e todas essas regras que foram criadas foram tornando cada vez mais difícil você conseguir, como profissional, entender todas elas, né? E como investidor e empresário ter segurança jurídica e tributária no Brasil. Então, em resumo da sua pergunta, eu acho que o Brasil não estava mais atrativo para investimento. Eu acho que, olhando do cenário internacional e cada vez mais a globalização, ela está acontecendo, né? Cada vez mais rápido, a gente tem feito negociações internacionais com uma velocidade incrível. O Brasil não se torna atrativo. Quando você vai ter uma conversa
com um investidor, um empresário que ele quer investir no Brasil, você precisa explicar para ele como é que funciona aqui. Se você estiver no local A, seu imposto é tanto, no local B, o imposto é X, é Y, é Z. Se você sobe o mapa é tanto, você tem um benefício aqui que reduz. O cara deve pensar assim, que manicômio é esse aqui, né? Não é atrativo, nunca foi. Então, quando você olha para os países da OCDE mesmo ali, eles todos praticam o IVA, que é um imposto de valor agregado, é onde a gente vai chegar aí, se Deus quiser, nos próximos anos. Boa. Deixa eu até pegar um gancho, Elon, aqui na tua pergunta. Cara, mas como você falou, a gente, né, já de uns anos, a gente sempre ouvia, vai ter a reforma, e aí desafio para o governo que tivesse, né, ali atuando para tentar aprovar, mas finalmente foi aprovada, né, a reforma, e só que agora a gente percebe as empresas se preocupando mais, né? Então, o que você tem acompanhado? Por que agora a gente percebe, né, esse maior interesse das empresas em estar entendendo esse tema, né? O que é que aconteceu aí na virada do ano ou está acontecendo agora nesse momento para esse tema passar a ser, né, despertar mais aí o interesse, enfim, a prioridade ali nos empresários, nos contadores, nas empresas? Não quero debater política, eu acho que não é sobre isso, mas no meu ponto de vista, é a insegurança jurídica do empresário junto com a falta de crença na nossa política. Então, existe por muito tempo essa crença de que nos 45 do segundo tempo isso não vai para frente. Verdade. Os 45 do segundo tempo vão voltar atrás. Depois, né? A gente estava aqui antes de começar falando sobre a social, a gente pegou esse exemplo, chega a ser bizarro, assim. Eu lembro que aqui mesmo na Benhoff a gente tem debatido esse assunto desde 2023, já encontros, cafés, palestras, enfim, né? A gente teve toda essa preocupação com esse tema, mas no último café que a gente realizou com o cliente, por exemplo, era no final do ano passado, tinha cliente perguntando, mas será que vai para frente? Vai mesmo. Já tem uma lei complementar aprovada, a gente está aí, tá faltando a regulamentação dela, né? Que foi a PL 108, mas ainda tinha cliente perguntando, mas você acha que vai para frente mesmo? Então, assim, no final das contas, isso é pautado também por essa herança histórica, né? De não ter essa confiança de que as coisas vão se efetivar no prazo que inicialmente elas deveriam. E aí entra também um pouquinho da nossa cultura como brasileiro de sempre deixar tudo para fazer na última hora. Não tem como, assim, é uma junção de fatores. Boa. E como que esse tema, Paulo, na sua visão, ele se conecta com a gestão de terceiros, né? Então, a gente costuma ver o pessoal da área fiscal, né, contábil, enfim, financeira, olhando sempre com mais cuidado, com mais atenção para essa temática. Mas, na sua visão, né, como que esse tema ele deveria estar sendo encarado por profissionais, que é o nosso público aqui, né, que dá a nossa audiência, por profissionais da área de gestão de terceiros, né? Que inclusive foi o que nos levou a trazer esse tema para aqui, para o podcast. Sensacional a gente começar por essa área, porque eu acho que a reforma tributária ela não começa pela nota fiscal. Boa. Ela começa pelo contrato. Legal. Então, quando a gente segue um rito de aquisição de serviços, dentro da lógica que a gente já segue hoje, a gente trata uma proposta, evolui para um contrato que desencarga ali no financeiro que vai faturar uma nota fiscal. Então, a reforma não vai começar pela nota. A gente trata de planejamento tributário exatamente para isso. A gente tem que se planejar para todas as etapas. E aí é importantíssimo a gente começar a falar sobre isso, porque para quem administra risco de terceiros, o contrato é a chave do negócio. A gente, inclusive, reforça muito isso, né? Assim, muitas empresas acabam querendo exigir pontos, certo, Elon, dos fornecedores, cara, mas não está lá escrito, né? Eu acho que cabe a gente, inclusive, Paulo, mergulhar um pouco mais no que traz, de fato, né? No que está ali por dentro da reforma. Então, a gente fala que o contrato vai ser importante, mas explica um pouco mais o porquê, né? O que é que vai acontecer, seja a partir desse ano, dos próximos anos, porque a gente sabe que tem um período de transição. Então, dá um pouco mais de contexto para que a gente possa, enfim, trabalhar nessa abordagem. Se Paulo fosse contratar a Ellen Almir para prestar serviço para você, o que você se preocuparia no contrato? Boa. Assim,
Tirando a questão do preço negociado, obviamente. Mas a gente faria um o cara preço é bom, legal. Obviamente, né? Faria um preço- Tirando a questão do preço negociado, cara, tem que lembrar que a gente vai passar por um período de transição na reforma. Joia. Então, assim, a reforma ela começou agora, né? Mas ela não termina esse ano. A gente está falando aí de um período de 7 anos pela frente. Caraca. A gente vai até 2032 ali, termina 2032 com o período de transição, 2033 com uma efetividade plena dos novos tributos. Então, até 2028, a gente vai ter aí uma implantação da CBS, né, em detrimento aí da extinção do PIS e COFINS. O que é Esse CBS? o último- Paulo? Esse é o último ano do PIS e COFINS. A CBS é uma contribuição sobre bens e serviços. Legal. Tá? Acho que vale a pena voltar um pouquinho para dar um contexto ali, Acho que é bacana. alguns Boa. contextos básicos, tá? Quando eu falei para você sobre IVA dual, qual que é a situação? O imposto de valor agregado ele é uma única alíquota que é aplicada sobre o valor da sua operação, beleza? Como se eu estivesse comprando um item por R$100 e aplicasse ali 10% de imposto de valor agregado. Obviamente, a minha transação bancária vai ser por 110, mas eu sei que aqueles R$10 foi o imposto agregado naquela operação, certo? Que vai me servir de crédito posteriormente. Legal. Boa. Tranquilo? Boa. Esse aqui é o conceito básico do IVA. No Brasil, a gente tentou-se. No começo, foi falado sobre um IVA. Vamos tentar criar um imposto único, um valor agregado. Não funcionou muito bem. Pela estrutura que a gente tem hoje, eu acho que talvez afunilar para um tributo só seria ainda mais complicado. Então, quebrou-se ali em IVA dual, que é o que a gente chama. Esse IVA dual, ele é composto por quê? Pelo quê? Pela CBS, Legal. que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Beleza? Então, Joia. Show. o nosso é IVA dual por quê? A gente vai ter um imposto com alíquota única, que ele vai quebrar em 2. Então, por exemplo, a gente vai iniciar a partir agora de 2026 a cobrança teste do IVA dual, que compõe 1%. Esse 1% de alíquota é quebrado entre 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Legal, Então, perfeito. juntos, ele compõe o IVA dual. Consegui explicar bem? Joia. Sensacional. Sim. Conseguiram entender? Beleza. A transição tributária, ela vai acontecer em etapas. Então, nessa primeira etapa, 2026 é o último ano do PIS e da COFINS, certo? E a partir de 2027, a CBS ela passa a substituir integralmente o PIS e a COFINS. Legal. Acaba. Legal. Não temos mais PIS e COFINS a partir do ano que vem. Vou ver um tributo ser extinto. Olha aí, período de Vizinho sol. pra Isso é mim. bom, isso é bom. Vou ver um tributo ser extinto. E aí, até 2029, a gente continua aí com essa cobrança teste, né? Vai ter uma redução ali de alguns percentuais na CBS durante esses anos de 27 e 28. E a partir de 29, a gente começa a fazer um aumento gradual da cobrança do IBS e uma redução gradual da cobrança do ICMS e do ISS. Legal. Tá? Porque assim, da mesma forma como a CBS ela substitui o PIS e a COFINS, o IBS substitui o ICMS e o ISS, Legal. tá? Muito bom. Então, primeiramente, a gente tem uma alteração na parte das contribuições que são destinadas à federação, né, à União. Isso. E logo em seguida vem os impostos ali, Que é onde vai ser mais complicado estadual mexer. e municipal. É onde vai ser mais complicado mexer e eu acho que é onde mora de fato a grande turbulência da reforma. Eu acho que ninguém ainda tem essa noção do quão desafiador vai ser viver ali 29 Por isso, um 22. calendário bem esticado e fazendo Exatamente, porque aos veja, a poucos. gente tem aí quantas legislações estaduais diferentes, quantas legislações municipais. Um dado muito importante, mesmo tendo nota eletrônica no Brasil hoje, eram menos de 600 municípios que eram adeptos à Nossa. documentação Não eletrônica. imaginava, cara. Não A imaginava. gente tem quase Caraca. 5.600 municípios. 5.000 estavam fora dessa realidade e vão ter que se adequar agora, porque junto com a reforma a gente ainda tem a implantação da nota fiscal nacional, que já era um outro assunto aí de ter o mesmo layout de contratação de serviço que fosse uníssono ali entre todas as prefeituras, porque hoje também é um desafio para quem contrata. Verdade. Você Verdade. contrata um fornecedor do município de Barueri, você recebe um documento numa formatação. Layout, exato. Você contrata um fornecedor de São Paulo, tem um outro documento numa outra formatação. Você precisa ter um custo de treinar o seu time a diferenciar aquilo. O custo Brasil é muito alto.
Verdade. né? Então, E isso você acaba tá assim, ligado. tirando o foco e a atenção do que é o seu negócio, de gerar valor efetivamente na Totalmente. cadeia ali, né? Seja o fornecedor que a gente está falando para o seu consumidor final, e passa a ter que, como você falou, né? Ter que lidar com essa complexidade, burocracia, cara. Então, eu tinha escutado falar nesse aspecto, né? Da unificação e o quanto que isso é importante, principalmente por conta das várias legislações que existem, né? Então, de certa forma, a reforma ela traz desafios, mas ela simplifica muita coisa também, certo, Paulo? Ela simplifica no ponto de vista de que, por mais que a gente tenha, obviamente, alguns regimes diferenciados, né? Eles estão previstos na lei complementar. A instituição financeira, por exemplo, vai ter um regime diferenciado ali de recolhimento do IBS e da CBS. Ele traz uma mesma legislação Legal. para uma única base de cálculo. Então, a gente deixa de ter toda essa burocracia. Por muito tempo, quem trabalha fazendo a precificação ali, quem está diretamente ali mexendo com markup, entendendo o que é custo, o que é despesa, do aspecto tributário, sofre bastante. Porque hoje você contrata um prestador de um município, você paga uma alíquota. Aí, dependendo daquele município, ele obriga que o seu fornecedor tenha um cadastro naquele município, para provar que, de fato, ele não está prestando um serviço dentro do município com cadastro de outra prefeitura. Existe uma guerra tributária, e isso traz ônus para quem está contratando. Total. Eu já tive vários casos aí durante a minha jornada no tributário de contratantes arcando com um custo que não estava previsto por conta disso. Um exemplo muito básico, a gente teve isso aqui em Campinas, se eu não me engano. São Paulo também tinha isso, que era o chamado CEPOM, cadastro do prestador de outro município, tá? Aí o que você tinha que fazer? Eu estou prestando, minha empresa está em Campinas. Eu tenho que fazer um cadastro na Prefeitura de São Paulo, informando a Prefeitura que de fato a minha empresa está estabelecida em Campinas, para que São Paulo não me retenha obrigatoriamente 5% de ISS. Entendi. Beleza? Só que esse movimento não dispensava o próprio prestador de ter que recolher esse ISS para Campinas. Nossa. Então, pensando sobre o faturamento daquele prestador, ele não queria pagar 10% de ISS. Totalmente. Ele não aceitava que o contratante descontasse 5%, porque ele não tinha um cadastro na prefeitura que o contratante está estabelecido. E no final das contas, esse ônus acabava ficando com o contratante. Dependendo do negócio da empresa, 5%, a gente está falando de mexer numa parte significativa da margem do Exatamente. empresário. A gente tem operações acirradíssimas que a margem de lucro é 10%, 8%. Olha aí. Se você perde 5% por conta de uma retenção de ISS... quase inviabiliza o entendeu? Você tá no final como empresário, você sabe que no final das contas você trabalhou de graça ou no prejuízo. Verdade, verdade. Se a gente for avançar um pouquinho mais, então a gente começa esse ano com os destaques nas notas, né, e o entendimento ali de como é que vai ficar essa declaração. E você falou que o período mais turbulento que você acredita da reforma vai ser quando a gente tiver ali, né, o IBS sendo substituído, né? Trazendo a substituição, na verdade, do ICMS e do ISS. Só que entre uma coisa e outra tem muita água para rolar. E a gente falou de contrato, e acho que agora a gente já pode voltar para esse tema. Está mais contextualizado agora. Isso. Conta aqui para gente. Então, de repente, quem está nos ouvindo aqui é o primeiro contato que ele está tendo com essa questão da reforma tributária mais a fundo com esse tema, né? Porque, de fato, você escuta noticiário, muita coisa, reforma isso, reforma aquilo, começa, não começa. Mas para um gestor da área de gestão de terceiros, né? Um líder da área de gestão de terceiros, por onde começar? O que é que ele deveria começar a se preocupar? Então, acho que a pista já é o contrato, mas explica um pouco mais, então, agora, de que forma, na prática, isso vira um ponto de atenção. Vou até puxar o gancho, voltando ali um pouquinho na pergunta que você tinha me feito sobre o que eu recomendaria. Legal. Né? Primeiro, acho que o primeiro passo de tudo mora aí no estudo de quem trabalha com markup. Boa. Porque de forma muito prática, o que você faz hoje na sua precificação é entender qual que é o seu custo, certo? E aplicar ali o seu markup, que dentro vai ter suas despesas fixas, tem toda aquela estrutura do markup. Por que a reforma ela vai mexer muito com isso? Existem os impostos de hoje, alguns deles, né, na formatação, dependendo do regime tributário da sua empresa, obviamente, eu não vou entrar nesse nível de detalhe,
mas hoje ele é uma despesa para você. Tem tributos hoje, dependendo do seu regime tributário, quando você faz a aquisição de uma contratação aí de terceiro, você está tendo uma despesa, porque você não se acredita de nada, certo? Já está tudo composto ali dentro do valor, você não tem até essa noção da carga tributária efetiva, né? A gente tem até aquela obrigatoriedade de colocar a carga tributária estimada no rodapé da nota, mas por muitas vezes não é tão próxima da realidade como quanto a gente acha que é. Mas, enfim, essa questão de entender o que era despesa e agora se torna custo, ela é essencial para a sua precificação. E aí, com precificação, você tem ganho ou perda de mercado. Legal. Se o meu preço não está alinhado à nova realidade, certo? Eu posso perder competitividade. Totalmente. Ou posso ganhar. Depende ali desse primeiro estudo, tá? Então... E só um detalhe, isso tanto para a contratante, porque a contratante ela precisa do serviço terceirizado para entregar algo para os seus clientes, então ela precisa ter atenção a se o preço dela reflete, né, o novo cenário, mas também ela precisa ter atenção com relação ao preço que ela contrata dos terceiros. É um castelo de baralho. Joia, é aquele efeito dominó, na verdade, né? Uma coisa vai... Exatamente. Caraca. Porque, veja, quando a gente fala de offset, de apuração não cumulativa, eu tenho um cálculo básico. Eu preciso entender o montante do meu crédito para entender o montante do meu débito, para chegar numa alíquota efetiva ali, uma alíquota fluida ali, a efetiva mensal, para eu conseguir colocar aquela alíquota dentro do meu markup. Perfeito. Eu preciso saber o quanto eu pago de imposto, efetivamente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que entender que hoje, a forma como a gente calcula o tributo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, existe muita dúvida entre o imposto compor a própria base, o ICMS compor a base do PIS e COFINS. Existiram todas essas teses que foram sendo ao longo do tempo aí julgadas, pacificadas pelo STF. É um outro formato de crédito. Então, puxando até o gancho com a obrigatoriedade a partir de janeiro agora, eu preciso declarar nos meus documentos, nas minhas notas fiscais, a base de cálculo de todos os tributos. Perfeito. Eu preciso continuar declarando a base de cálculo do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, mas eu também preciso declarar a base do IBS e da CBS. Legal. E aí eu preciso entender como eu componho essa base, que é de fato uma base líquida de imposto. Eu preciso entender meu markup, eu preciso voltar nesses números líquidos de imposto para entender ali tanto o meu preço, como é que eu vou praticar ele, e como é que eu vou, de alguma forma, vincular essa modificação, essa modulação do meu preço atual e futuro no meu contrato. Verdade. Tá tudo linkado ali. A gente Amarradinho. parte do markup porque a gente precisa ter essas previsões muito bem amarradas no contrato. Então, ter cláusulas que digam no seu contrato que que o Brasil está passando por um momento de transição tributária, que o seu contrato pode ser renegociado dependendo das atualizações legislativas futuras. Legal. Você precisa ter isso ali amarrado para que você não tenha nenhum tipo de questionamento, porque hoje você pode não estar por dentro do melhor formato que você vai praticar o seu serviço, né? Mas isso vai acontecer durante o ano. A gente vai viver aí uma transição pelos próximos anos que vão trazer novos horizontes, acho que novos entendimentos. Então, ter pelo menos essa cláusula aberta, mais previsível, ela já ajuda bastante. O Paulo, deixa eu pegar um gancho nesse ponto. A gente estava conversando sobre esse ponto e voltar no contrato de, por exemplo, o cara tem um contrato assinou ano passado e esse contrato vai até 2030. Revisitar esse contrato, então, nesse período agora é super importante. E se você fosse estipular um prazo, assim, de quanto em quanto tempo seria interessante voltar nos contratos que já foram fechados para mais tempo, para poder estar revisitando essas cláusulas? Boa. Eu acho que nessa perspectiva a gente precisa entender a minha operação, qual é a média de tempo do meu contrato. Porque a gente precisa entender que efetivamente o desembolso ele acontece a partir de 27, quando eu deixo de ter ali o PIS e COFINS e passo a recolher de fato um CBS para o governo, tá? E aí, nesse sentido, você precisa entender como é que vai funcionar esse recolhimento, quanto isso vai te custar, tá? Mas você hoje já pode, com o seu próprio contratado ali, nessa revisão contratual, perguntar para ele qual que é o preço líquido dele hoje.
Legal. Porque muito provavelmente ele já vai saber. Aham. Para a gente chegar num total no montante da nota, no total da base de cálculo, por exemplo, do ICMS, a gente sabe o tanto do ICMS que a gente vai tirar daquela base. Eu sei o tanto de PIS e COFINS que eu embuti naquele preço. Então, ele tem como te trazer um preço líquido, certo? Se ele te trouxer o preço líquido, você mesmo consegue entender. Pô, putz, se esse preço aqui hoje eu pago R$100, eu vou sempre no número zerado, que eu acho que ele é mais fácil de entender. A estimativa é que dentro desses R$100 você tem uma carga aí de aproximadamente 20%, 23%, 24%, 25%, depende aí um pouquinho. Então, eu vou partir do pressuposto que se você está contratando um serviço hoje por R$100, muito provavelmente o preço líquido que te custaria era 75. Total. Então, desse 75, você já consegue fazer uma projeção quando você tiver essa alíquota já divulgada, né? A gente está trabalhando com uma perspectiva de ser entre 28,5% e 29% o IVA dual, tá? Você já consegue entender. Putz, se hoje eu contrato um serviço a um preço líquido de 75, beleza? Uhum. E a partir de agora eu vou ter que aplicar 29% de IVA dual que seja, eu não vou pagar mais 100 no total no fim do dia. Eu vou pagar, sei lá, 105. Sim. Entendi. A grande diferença é, contratando hoje um serviço de R$100, esses 25 que você paga, ele para você é uma despesa. Verdade. Não se acredita desse valor. Entendi. Entendeu? Entendi. A partir do novo cenário, você vai pagar 105 mais, Eu posso certo? usar esses 25%. Os R$30 que você pagou a mais, eles vão ser totalmente creditáveis. Então, ele deixa de ser uma despesa para sua empresa para ser um custo. Legal. Sensacional. Legal. Sensacional. E você, só explorando um pouquinho mais, tá, Paulo, essa parte, você acha que a empresa contratante, ela deve ou pode, né, enfrentar algum obstáculo na obtenção dessa informação do preço líquido por parte do prestador, do fornecedor? Como que você recomenda a abordagem ali junto com essas empresas? Alguns pontos são importantes. Eu acho que nada substitui uma boa conversa. Legal. Né? Um relacionamento, Diálogo. ele sempre vai prevalecer ali, né? Principalmente na questão de compras. Negociar com o fornecedor é sempre pautado em relacionamento. Você tem que ter um bom relacionamento. Até porque, se você não tem um bom relacionamento com o seu fornecedor, talvez a sua relação nem faça Tanto sentido, sentido, né? Mas entender com ele de forma clara, objetiva, né? Qual é a carga tributária dele hoje efetiva, o quanto ele considera de impostos ali dentro daquela nota fiscal que ele está vendendo, do preço que ele fechou com você. E num cenário em que ele se negue ou se opõe a esse tipo de coisa, se você tiver ali o regime tributário da empresa, você já consegue ter uma previsão, né, de aproximadamente da alíquota que ele tem ali embutida de impostos. Existem algumas outras formas. A principal é, de fato, ter um diálogo aberto e direto. Legal. Tá? Porque a gente, falando de Simples Nacional, a gente tem uma fórmula de cálculo ali que depende da receita bruta, então ela varia, essa alíquota efetiva varia um pouco. Lucro presumido, a gente já tem percentuais específicos, então é muito mais fácil de você saber. O ISS vai ser um percentual específico ali até 5%, é uma obrigatoriedade legal, né? Ele tem que ser no mínimo 2% e no máximo 5%. E o PIS e COFINS é cravado nos 3,65. Então, não tem muita diferença, né? Aí você consegue. Agora, se ele for lucro real, ele pode ali, na forma de cálculo dele, trazer uma alíquota efetiva, que a gente não vai ter os 9,65 que a gente fala, né? De PIS e COFINS. E aí vai depender um pouquinho ali. Mas dica de ouro, pelo menos nesse momento agora, é tentar o approach direto, pautado aí no bom relacionamento. Bacana, bacana. Gente, e aí? Vocês estão gostando do papo? Estão aprendendo muito? Eu, particularmente, tá sendo uma aula aqui pra gente, total. Um módulo à parte aqui no GRTcast. Comenta, tá, esse episódio. Se tiver dúvida, manda pra gente. É importante que você compartilhe esse conteúdo também, se está fazendo sentido. Pessoas dentro da sua empresa, né? A gente já falou aqui, só rapidamente nessa conversa, do setor financeiro, do setor contábil, do setor fiscal, do setor jurídico, né? Então, tem muita gente, né, que se envolve até dentro daquilo que a gente fala, que a gestão de terceiros ela é uma área que agrega todas as outras dentro da companhia. Então, faz muito sentido você também levar esse conteúdo adiante, joia? E aí, voltando para cá, pessoal, e aí tentando mergulhar um pouco mais no sentido de oportunidades e riscos, tá, Paulo? Olhando para a parte de gestão de terceiros. Então,
a gente entendeu que vai mudar, né? Então, vamos ter contribuições e impostos sendo substituídos ao longo dessa fase aí de transição, mas olhando para riscos. Então, para uma empresa contratante e até mesmo para uma empresa prestadora de serviço que não está se mexendo, que não está buscando entender direito, o que ela pode ter de riscos, primeiro? O que é que pode gerar de riscos? Vamos olhar primeiro numa perspectiva da empresa contratante. O que é que pode vir a ser um risco para a empresa contratante que não estiver fazendo o seu dever de casa? Boa. Primeiro ponto, falando de risco, preciso dar um pouquinho mais de contexto. Bacana, também. fica à vontade. Em relação à reforma, o que muda com esses novos tributos, tá? Hoje a gente tem uma permissão de crédito nas modalidades em que ele é de fato aplicável, pelo que é destacado em documento fiscal. Legal. Tá? Então, aquele imposto que está destacado no documento, uma vez que eu tenho aquele documento formal, aquela nota fiscal eletrônica, ele me permite o crédito pelo montante que está destacado Bacana. ali. Com a reforma tributária, a gente vai para um outro movimento agora, que eu só vou poder me creditar daquele imposto uma vez que o próprio prestador ou fornecedor ele pagar aquele imposto para a Receita Federal. Legal. Então, a gente entra numa... Está muito mais amarrado. Exato. A gente entra numa assim, para eu poder me creditar, para eu poder me beneficiar com esse imposto, que eu, de fato, agora vou ter direito, eu preciso que o meu fornecedor seja um bom pagador. Eu preciso que ele esteja em regularidade com a Receita Federal. Alguns mecanismos vão ser desenvolvidos para isso. Acho que um ponto muito importante é o split payment. Legal. Também foi vale explorar isso. Tem sido chamado aí de Pix do imposto. Eu gosto desse termo. Eu acho muito popular, assim, acho muito bom. Parabéns para quem inventou, inclusive. Que ele vai nada menos funcionar como, de fato, um Pix. Então, quando você for fazer o pagamento daquele documento fiscal, vai ter uma chave eletrônica atrelada àquele documento que, no momento da transação bancária, o próprio banco vai separar. O que é imposto cai direto na conta corrente daquele contribuinte na Receita. Legal. Naturalmente, a Receita entende que aquele imposto foi recolhido e está quitado pelaquela operação, e você também consegue tomar o crédito desse imposto que já foi quitado. Boa. E a outra parcela vai cair na conta corrente do próprio fornecedor, do prestador, e aí ele, de fato, vai receber o preço líquido. Pensando pela perspectiva de crédito tributário, isso é um ponto de risco. Você tem que entender, por exemplo, hoje quem você está contratando, ele está com todas as certidões negativas regulares, ele já tem esse histórico de não recolher esses impostos, essas contribuições. Isso pode ser um fator decisivo para você aí já ir amadurecendo a possibilidade de ou trocar de fornecedor, porque isso vai ser um impacto para você, tá? Pensando no split payment, é assim que vai funcionar. Então, naturalmente, o banco já vai separar, você não tem ali nenhum risco em o cara não recolher aquele tributo. Mas não vai ser obrigatório para todo mundo. A partir de 27, o split payment ainda. Ele entra numa modalidade importante saber. De opcional, ele vai ser opcional. Então, a empresa pode, né, optar pelo split payment, e aí se ela fizer isso, melhor, tá? Mas eu entendo que também tem que ser uma coisa negociada com o seu fornecedor. Porque senão o cara vai receber um valor líquido ali de impostos que não foi previamente negociado. Como isso ainda não é uma obrigatoriedade legal, a gente tem que se pautar ali na obrigação contratual entre as duas partes. Fazendo um parêntese sobre esse ponto, seria já uma indicação, Paulo, uma boa prática, num contrato com novos fornecedores, novos prestadores, já incentivar, né? Usando uma palavra mais delicada, incentivar o novo fornecedor a, quando tiver disponível essa opção, já optar por ela? Com certeza. Eu acho que é o melhor caminho, né? Tudo que a gente conseguir automatizar e terceirizar da nossa operação acaba sendo mais confiável, nesse sentido que a gente está falando de uma entidade do Bacen, é uma ferramenta desenvolvida pelo Bacen. As instituições bancárias vão ter um peso de responsabilidade sobre isso, né? E a gente tira aí essa preocupação nossa em ter que estar acompanhando aquilo, se o cara recolheu ou não, tá? É um bom incentivo. Mas ela só vai estar disponível aí a partir de 2027, a previsão, inicialmente para a operação B2B, tá? E não vai estar para todas as modalidades de pagamento e contratações ainda. A gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos para saber isso, mas é uma possibilidade.
A outra possibilidade chama recolhimento pelo adquirente. Você também vai ter a possibilidade de fazer o recolhimento em nome do seu prestador. Legal. Tá? Tipo uma retenção? É como se fosse uma retenção. A diferença é que você não precisa, não tem uma obrigatoriedade, como funciona hoje na retenção, vai ser opcional. O que eu posso fazer? De repente, no meu contrato, eu posso falar que eu vou pagar sempre para o meu fornecedor o preço líquido. Perfeito. E aí eu tenho a possibilidade de, uma vez que ele me tira aquela nota fiscal, o imposto declarado, ele cai numa conta corrente como imposto a se creditar, só vai estar disponível depois que ele pagar o imposto, mas Legal. Eu posso eu mesmo, dentro dessa apuração assistida, num ambiente específico da própria Receita Federal que já foi disponibilizado, entrar lá e clicar, que eu quero fazer eu mesmo o recolhimento daquele imposto. Legal. E uma vez que eu recolho ele ali, ele já gera uma guia automática, eu clico lá, já gera a guia para mim, eu recolho, ele já cai na conta corrente, eu já consigo usar. Legal. É um meio também mais seguro, né? Se você tiver uma relação com o fornecedor que você não tenha tanta confiança. Boa, cara, boa. Deixa eu puxar um ponto aqui sobre isso. Para o contratante, Paulo, pensando ali na relação dele com o contratado, se a gente pensar que isso está voltado para a parte de competitividade financeira no mercado, isso pode afetar as empresas, qual o seu nível, como você acha importante ter-se uma boa homologação de novos fornecedores? Porque a gente está falando da parte financeira, né, eu vou trazer um fornecedor novo, como é que eu vou saber se esse cara está cumprindo todas as regras? Né, como que a gente consegue... Até que ele falou, né? Um bom pagador. Um bom pagador. Acho que a parte de homologar esse cara e trazer para ele empresas que realmente estão cumprindo ali as regras é muito importante, né? É muito importante, mas eu não consigo ver novas... como é que eu posso dizer? Novas tarefas a serem cumpridas em relação a esse ponto. A gente tem que seguir o que a gente já faz hoje, que é consultar aquele CNPJ, consultar se aquele CNPJ está de fato ativo. Isso parece uma dica muito básica, mas acontece. Dependendo, eu te falei que são menos de 600 municípios com nota fiscal eletrônica. Quando a gente vai para um ambiente de nota manual, eu posso te passar um CNPJ que está baixado, que está suspenso, que está inativo, que não existe. A gente está falando aqui num contexto em que está todo mundo dentro da informalização. E não informatização. Não é o real, né? Informalização não, pelo amor de Deus. Da informatização, então, a gente encara desse jeito. Mas saber se o CNPJ está regular, entender ali se de fato as CNDs estão negativas, se esse cara não tem nenhum débito com o Estado, com o município, com a Receita, né? Entender processo. Eu acho que todas essas consultas de base pública, elas servem para te dar um norte. Obviamente que a gente nunca sabe do futuro. Às vezes o cara é um bom pagador hoje, por algum motivo a empresa tem alguma complicação e amanhã ele não vai ser mais. E o contrário também é verdadeiro. Mas o quanto a gente pudesse prevenir em relação a isso é seguir o que a gente já faz hoje. Porque metodologia para você conseguir se creditar desse imposto pelo pagamento, eu já falei, eu acho que já dei alguns exemplos, a gente vai ter. Legal. E fica um ponto de atenção para todos, que você faz a avaliação do seu fornecedor antes da contratação. Muito bom. Então, eu acho que agora, com esse cenário, né, principalmente que é um cenário novo, e a gente sabe que sempre que existe um cenário de mudança, existe muita margem para erros, para visões diferentes, para interpretações. Então, acho que é um ponto importante esse que você puxou né, e o Paulo complementou, você está fazendo, né, e minimamente, tem feito minimamente essa análise das certidões. Básico bem né, feito. O básico bem feito. E aí a gente abordou um pouquinho aqui possíveis riscos, tá? Né? De quando o fornecedor ele pode trazer algum problema ali na hora do pagamento e tal. Mas e oportunidades? Né? Então, o que é que a reforma tributária ela traz para a empresa contratante e talvez até para o próprio prestador de serviço fornecedor ali, como oportunidade, se bem feita, se bem gerida, supervisionada? O maior dos benefícios, eu acho que é a possibilidade de crédito. Perfeito. Então, a gente passa e agora, no formato que eu expliquei antes, dependendo da contratação, ela não vai ser os impostos que você tinha como despesa, eles passam a ser um custo. Então, esse movimento já te traz um crédito tributário que você não tinha hoje. Legal. Né? Dependendo aí da formatação da sua empresa. Isso precisa ser avaliado. E o outro ponto é que, assim, a reforma, ela, primeiramente, se trata sobre o consumo. Então, a gente está abordando ali impostos e contribuições que giram direto sobre o faturamento, sobre a operação em si.
ISS é imposto sobre o serviço, ICMS sobre a circulação da mercadoria, PIS e COFINS são contribuições sobre o faturamento. A gente não está falando de lucro, de dividendo, de renda, isso é um outro tópico. Até posso voltar aqui depois. Olha aí. Para falar sobre isso. Fica a dica, é a ideia, né? É um outro tópico. A gente está falando sobre consumo. Então, nessa perspectiva, obviamente, você tem a possibilidade da tomada de crédito ali. E aí, uma das resoluções que a gente teve com a publicação da lei complementar sobre a reforma é você não poder tomar crédito da contratação CLT. Hoje a contratação CLT ela vai se formatar ali de fato como uma despesa para quem contrata funcionário CLT. O que não é a realidade na terceirização, porque aí você tem uma contratação por CNPJ que vai te possibilitar um crédito e aí naturalmente você vai ter essa despesa se torna um custo. Então existe essa oportunidade em se fazer mais aquisições de serviços terceirizados. Cara, mas então vamos só ver se a gente está entendendo aqui, né? Então, eu, quando opto por ter funcionários orgânicos em maior quantidade para cumprir um determinado serviço, vou estar sendo menos competitivo do que meu concorrente, caso ele use mais mão de obra terceirizada, no sentido de ter isso como possível crédito. É isso? É isso. Cara, exatamente. E aí, então, isso tem um potencial, como você até começou a falar, de gerar muito mais volume de terceirização por parte das empresas, certo? Exato, mas isso também não é um big dream, né? Não vamos levar para um outro cenário, porque a gente sabe... Mil maravilha. Também não é assim. A gente não pode terceirizar tudo. A gente sabe que tem operações core ali, nossa, né? O core da nossa empresa a gente não vai terceirizar. Mas eu vejo, tá? Assim, aí um ponto de vista muito, muito pessoal... um maior aumento, por exemplo, de terceirização de BPO. Legal. Eu vou terceirizar o meu financeiro, eu vou terceirizar a minha contabilidade, eu vou terceirizar... Porque tudo isso vai me permitir tomar crédito. Legal. Se eu tivesse funcionário ligado direto à minha operação, com o pagamento CLT, não vou ter. Bacana. Além da questão de não ter também um risco trabalhista futuro, né? Perfeito. Se feito. Dentro, né? Que eu acho que é até um tema. Então, de que forma esse contexto ele pode instigar a pejotização? Então, acho que é um grande risco. Vamos ter que aguardar novos capítulos sobre isso. A gente sabe que tem aumentado muito a pejotização no Brasil. Tivemos discussões, inclusive, sobre o que era uma pejotização, o que não é uma pejotização, né? Isso aí já que vira e mexe esse tema. Esse tema tá se eu não me engano, tá até parado na STF, Verdade. né? Subiu para a STF, tá parado aí para uma decisão final sobre o tema. Mas de forma muito simplista é isso que vai acontecer. Se eu estou fazendo uma contratação de um CNPJ, esse CNPJ vai me gerar crédito. Bacana. Tá? Se eu contrato um CPF, o CPF não me gera crédito. Acho que já fica até uma dica aí para vocês, hein, colegas? Já vão se preparando, porque vai bombar a área de gestão terceira. Você vai ter que ter um argumento muito forte para não terceirizar. Totalmente. Eu concordo com você. Você não vai terceirizar aquilo que é estratégico, aquilo que é o core do seu negócio. Acho que todo mundo concorda que não faz sentido. Você vai deixar na mão de outro aquilo que é o seu ponto principal. Mas, cara... Se você não tiver um argumento muito forte, muito bom para não terceirizar algo, e aí isso vai gerar certamente mais terceirização, vai gerar mais riscos também, né? Totalmente. Quando a gente fala, mais necessidade de controles, mas para o fornecedor, de repente tem algum fornecedor aqui nos escutando, também vai gerar oportunidades. Totalmente. Você falou, se você está incluído nessas áreas que o Paulo citou, né? Que talvez sejam as áreas que primeiramente, mais facilmente as empresas busquem terceirizar. Então, cara, prepara aqui. Já começa a correr. Prepara aí que... Meu negócio é o BPO, tô preparado. Pô, olha aí. Tem um ponto importante nessa parte do crédito que eu acho que é legal trazer aqui, é sobre as diferenças, né? Do simples, que a gente conversou nos bastidores. Simples, do lucro presumido e o lucro real. O que se difere para a pessoa que está tomando crédito? Veja, hoje, no cenário que você... contrata, né, o prestador de serviço, pensando na reforma tributária, ele vai te gerar crédito anyway, assim, o IBS e a CBS vão te gerar crédito. Até o prestador do Simples, ele vai ter essa possibilidade, desde que ele mesmo apure o IBS e a CBS fora do Simples Nacional. Se ele não apurar
o IBS e a CBS fora do Simples Nacional, você vai ter a permissão de tomar o crédito no percentual que ele pagar, que provavelmente vai ser um percentual menor. Entendi. Mas ainda assim você vai ter a possibilidade de tomar aquele crédito, tá? E eu acho que até, se não me engano, expliquei isso no dia do webinar. Eu fiz Foi por isso que eu perguntei. exemplifiquei com você. Ele tá ligado no webinar, hein, gente? Olha aí. Ele assistiu realmente. Como a gente está falando de preço líquido, eu acho que eu dei um bom contexto para vocês aqui. Perfeito. O que a gente vai entender é, preço líquido ele vai ser o mesmo, independente do regime da empresa. Entendi. Certo? Uhum. A gente passa a ter uma nova modalidade de negociação, que não é muito comum. Eu sei que algumas empresas, aí, dependendo da cultura que ela carrega, ela já tem esse contexto de sempre negociar por preço líquido, mas não é o grande mercado. Não é assim que ele funciona. Então, a gente, a partir de agora, vai ter que oxigenar essa possibilidade e esse novo formato de trabalhar com preços líquidos. E a partir desse preço líquido, eu vou ter que entender que o que o cara pagou de imposto na operação dele, eu vou ter permissão de crédito. Se eu contratei de um simples que tem uma carga tributária menor, o meu crédito vai ser menor. Se eu contratei de um lucro presumido que vai pagar a alíquota cheia ali, os 29%, que é o que a gente tem debatido, eu vou ter 29% de crédito. No final das contas, o meu preço líquido ele vai ser o mesmo, né? O que vai acontecer aí existe uma grande pressão, porque a competitividade do fornecedor maior com o fornecedor menor, ela já não é tão justa, né? E aí, quando a gente vai para um regime em que eu ainda vou ter que trabalhar preço líquido agora, a gente tem aí uma grande problemática para o prestador do Simples Nacional, né? Para o pequeno prestador. Verdade. E a gente também, assim, são respostas que a gente vai construir com os próximos passos. Olhando e consultando algumas matérias e até outras reportagens sobre o tema, Paulo, eu vi muito falar a expressão de as empresas agora vão precisar ter uma gestão de fluxo de caixa melhor com relação à reforma. Explana um pouquinho aí desse... Vocês estão muito por dentro da... Pode não estar entendendo, mas está lendo. Pelo menos... Fizemos o dever de casa, né? O dever de casa, muito bem feito, por sinal. O que acontece? Existe um risco aí, não está ligado à gestão de terceiros, aí é mais um risco organizacional mesmo, tá? De compliance e de gerenciamento do negócio. Hoje, como é que funciona? Quando você contrata ou adquire um serviço, adquire uma mercadoria ou contrata um serviço, eu expliquei que você sempre vai pagar o valor fechado. E ali dentro tem toda a tributação, certo? Da mesma forma, quando você vende o seu serviço, presta o seu serviço, vende a sua mercadoria, o cara também te paga a sua nota cheia. Legal. Aí você administra o imposto, certo? Se você for um bom pagador, você vai pagar no prazo. Legal. Você vai pagar o imposto, vai fazer a sua apuração, vai recolher o imposto no 20º dia do mês seguinte, no 5º dia do mês seguinte, você vai cumprir com as suas obrigações. Mas fica na sua gestão. Mas fica na sua gestão. Esse valor ingressa no seu caixa. Você tem um valor ali que constitui, né, o seu montante de caixa. A partir da implementação do split payment, foi o que eu falei, esse valor não cai na sua conta mais. Ele já cai direto na conta da Receita. Você não vai ter esse fôlego financeiro para lidar com um dinheiro que não é seu. Fazendo analogia, sou assalariado, recebo lá, sei lá, 10 mil reais e chegam os boletos. E aí, sei lá, de repente eu tô no mês apertado, eu escolho o que deixar para depois, sei lá, tem menos juros. Perfeito. E vou fazendo ali meu jogo de cintura. Agora não vai vir mais os 10 mil, vai vir 9,5, vai vir 9. É como se todas as suas despesas fossem debitadas no seu contra-cheque. Olha aí. Caraca. Você vai receber automaticamente. Então, assim, parece que não tem a ver com gestão de terceiros, mas tem muito. Porque fazer por exemplo, análise de homologação e um acompanhamento mensal da saúde financeira do fornecedor faz total sentido. Porque se era um fornecedor que vivia sempre dependendo desse jogo de cintura aí, vou atrasar aqui, não vou fazer ali e tal, agora já vai ficar mais difícil. Então, como a contratante é responsável, subsidiária e solidária em alguns casos até, pode acontecer de vir, né, essa situação a trazer até a empresa a quebrar. Perfeito. Dependendo do quanto a empresa... E a falta de planejamento vai fazer com que muitas empresas quebrem literalmente. Olha aí. O simples fato de você poder hoje, né, parcelar um imposto, uma apuração, tem muitas
Empresas que às vezes não conseguem recolher ali, porque faz esse jogo de contas ali, não, o imposto eu vou pagar no próximo mês, acumula 2, 3 meses, parcela em 60 vezes e paga Caraca. aquilo. O que gera um passivo, né? Vai ficando... Muda também, né? A gente vai ter que entender como é que vai funcionar agora, mas isso é um grande risco. As empresas que vivem com muito parcelamento, né? Olha a dica aí, hein, gente? E, Olhem se os fornecedores de vocês estão com muito parcelamento, né? dos brincadeiras à tributos. parte, assim, aquela empresa que está sempre vendendo almoço para comprar janta, Olha aí. fazendo esse equilíbrio de contas, é um risco muito alto, Perfeito. inclusive. Tá? Perfeito. Então, pensando aí, se você opera muito com pessoa física, talvez não seja um risco tão previsível a curto prazo, porque falando de split payment, como eu falei, mais que seja opcional, ele começa com a operação B2B. A gente não está falando de operação Legal. B2C ainda. Vai demorar um pouco. Então pode demorar mais um ano, mas já está Tá no radar. já tá no seu radar, já Legal, tem que tá no legal, seu legal. panorama. Cara, o papo tá incrível, mas a gente tá chegando no finalzinho, tá? Passou tão rápido. É muito rápido o passo aqui. Mas eu queria perguntar o seguinte, Paulo, e aí trazendo umas dicas finais. Então, como é que você daria, o que você traria de sugestão, que dicas você traria para o cara que ouviu a gente, ou tá com o cabelo em pé, ou, cara, assim, ficou mais tranquilo porque tá indo no caminho certo, ou, sabe, cara, Tá perdido. é a primeira vez Tá que perdido. né, não sabe para onde olhar. O que é que você daria de dica para essa pessoa, né? Novamente, um gestor da área de gestão de terceiros, a gente falou de vários temas aqui, mas qual o caminho, né? Então, eu estava até pensando aqui, seria capacitação? Seria um bom caminho? Então, quantos fornecedores deles já estão se integrando sobre o tema, já estão se preparando para ter esse destaque? Qual o caminho que você acha que deveria ser, sabe, hoje é o que, quinta, amanhã, sexta-feira, tá na pauta dele, ele começar a startar? Primeiro, contratar um bom planejamento Opa, tributário legal, é essencial, né? legal. Inclusive Tem que haver aqui- alinhamento, obviamente, né? Inclusive, aqui na nossa área de consultoria da Beyhoff, a gente tem um produto sensacional. Bacana. E eu, pessoalmente, criei ali Olha aí, ó. Aí, ó. na ponta do lápis, ali, montando cada módulo dele, pensando Bacana. em todas as dores que a gente viu aí durante esse período de laboratório. Eu brinquei que a gente já fala sobre esse assunto desde 2023. Olha aí. E durante esse período, em todos os encontros que a gente tinha com os empresários, a gente foi entendendo qual que era o medo, qual que era a dor, qual que era a dificuldade, o que eles traziam. E com base nesse laboratório que a gente fez, eu montei um produto ali. Como é que esse produto vai ser o mais abrangente possível. Bacana. Tá? E todos os nossos clientes que fizeram a contratação desse serviço tiveram oportunidades únicas, assim, de entender o negócio num todo e o impacto num todo. Porque a gente está falando aqui de um dos pilares que é supply chain, que é contratação. Mas a gente sabe que tem outros pilares como compliance, tem os pilares de simulação de crédito, a gente tem os pilares de logística, que vai ser impactado com isso, tem as questões jurídicas, tem vários outros. Ou seja, daria uma série de podcasts. Daria uma série de podcasts, assim, voltados cada um para um Sensacional. cenário. Fazer uma playlist tributária. Mas o primeiro ponto, assim, a palavra é planejamento. Você tem que se planejar para isso. Legal. Primeiro você tem que entender onde seu negócio está, contar com uma boa ajuda de um BPO, de uma consultoria que te libere tempo para que Legal. você consiga pensar nesse planejamento. O nosso produto, assim, até pegando como exemplo, ele trabalha ali todos esses pilares e a gente vai como parceiro mesmo acompanhando dentro da sua empresa o que está sendo entregue por cada uma dessas áreas, Joia. porque tem esse impacto em todas essas áreas de negócio. Mas, assim, se eu pudesse deixar uma dica desse bate-papo aqui para quem está aí em casa escutando a gente, assistindo a gente, entenda, questione o seu fornecedor das práticas que ele já tem adotado. Legal. Entenda qual que é o regime dele, pergunte sobre o valor líquido que seria trabalhado, revise os seus contratos. Se eu estou fechando um contrato agora de longo prazo, que ele vai até, sei lá, 2029, eu preciso entender as nuances. Eu posso não ter todas as respostas, eu posso não ter pensado em todas as cláusulas, mas cada negócio vai ter uma pessoalidade ali, né? Legal. Dentro daquela operação. Então, entenda as possibilidades de risco, coloque isso, mapeie
nos novos contratos que você está fazendo. Foi a dica que eu dei. Às vezes não precisa estar uma coisa tão fechada, mas que ela já traga uma previsão de que você vai ter que mexer, você pode mexer naquele contrato futuramente. E uma dica muito básica, assim, mas que funciona, tem funcionado muito bem, solta um formulário para o fornecedor de vocês. Simples e questionando resolve. algumas coisas, sabe? Bacana. Entenda, porque no final das contas, é pouquíssimo tempo para a gente falar de todas as nuances que a gente tem, mas dentro de um dos estudos que a gente fez com esse trabalho da reforma tributária, a gente teve um caso de um cliente que 98% da operação dele estava vinculada a um fornecedor. Nossa. E aí, dentro desse cenário, se esse fornecedor quebra, se esse fornecedor não se adequa à reforma tributária, se esse fornecedor não sabe como alterar o preço dele e acaba aumentando demais o preço dele, ele vai perder competitividade no mercado e, naturalmente, se aquela empresa não tiver outro fornecedor, ela também vai perder, porque ela vai ter que aumentar o preço dela ou diminuir a margem de lucro. Então, assim, entenda, questione, pergunta. Acho que a gente está no momento de oxigenar muito essa conversa, trazer para o debate, trazer a dúvida ali. Eu acho que é da dúvida que a gente chega na resposta. Então, é importante questionar. Dica básica, solta um forms, pergunta ali bonitinho qual é o seu regime, bacana, tem se atualizado a reforma, se o seu RP está preparado, já tem rodado o teste da nota fiscal eletrônica, já está com os campos de CBS e IBS sendo preenchidos, audite o preço, a base de cálculo do IBS e da CBS que tem sido colocado na nota fiscal que você está recebendo, isso é um ponto muito importante também. Mas é isso, o básico bem feito. Boa. Cara, como diria meu amigo aqui, Erlon, sensacional. Sensacional. E a gente tem aqui no podcast, Paulo, sempre um momento muito pensando em trazer dicas para a carreira, dicas, né, que podem ajudar os nossos ouvintes até na vida mesmo. Então, eu queria te perguntar, qual foi aquele livro, curso, conteúdo que você já consumiu, né, que você leu, enfim, que você recomenda? Né? Então, cara, essa leitura aqui foi bacana, esse vídeo, essa palestra, sei lá, qualquer material, conteúdo que você tenha consumido que faz sentido aqui para o pessoal conhecer. Cara, pensando em livro, eu comecei várias leituras simultâneas ultimamente, assim, eu não consigo te trazer um específico. Mas eu acho que assim, diante do que a gente tem, eu vou te falar pelo menos os temas do que eu gosto de leitura, tá? Legal. Gosto muito de ler sobre Power Skills. Boa. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A gente tem passado por um momento de muitas mudanças, não só tributárias, mas assim, tecnológicas, IA, que no final do dia traz muita insegurança para a gente, né? A gente geopolíticas, inclusive. Precisa entender ali qual vai ser o nosso diferencial? Bacana. Qual que vai ser o nosso diferencial na nossa entrega? Porque cada dia mais a gente tem que deixar a máquina fazer o trabalho da máquina e a gente fazer o trabalho do humano, mas é no trabalho do humano que eu me diferencio. Então, qual é a minha entrega? Qual é o meu diferencial? Né? Eu gosto muito dessas leituras e hoje, inclusive, puxando até um gancho nisso, estava conversando com uma colaboradora no escritório de uma dica que eu vi num podcast. Em outro podcast, né? Falando sobre como todas essas mudanças, todas essas inseguranças, quanto essa correria do dia a dia, ela tem ocupado tem aberto muitos parênteses na nossa cabeça e não tem fechado. E que isso, no final do dia, a gente acaba carregando um peso invisível nas nossas costas, né? A gente acha que não, mas a gente vai abrindo um monte de parênteses e não fecha. E aí a gente dorme, acorda cansado, a gente tá pensando em alguma coisa, quando a gente vai ver, tá com a cabeça em outro lugar, porque você tá pensando naquele parênteses que você não fechou. Cara, a gente tá no começo do ano, né? Vamos, como diz a minha psicóloga, vamos tirar o elefante do colo. Legal. Lista suas pendências, lista o que você precisa fazer, risca, quais são os parênteses que você tá precisando fechar, né? Nesse podcast eles até falam do estudo, a gente não consegue ficar em paz com mais de 9 coisas pendentes para resolver. Opa. Então, o momento é esse, é muita mudança, é muita coisa, entenda seu diferencial, mas ao mesmo tempo tente trabalhar a sua tranquilidade, porque a gente vai precisar tá com uma mentalidade muito boa para atravessar o que tá por vir aí. Aí, ó, super dicas. Cara. Paulo, cara, quero te agradecer, o papo cheio de vivências, experiências, insights também. Então, acho que a nossa audiência sai daqui, assim como eu,
acho que mais Totalmente. preparado, entendendo melhor desse cenário, do que está por vir, do que já está acontecendo. Então, cara, muito obrigado. Queria passar para você trazer suas considerações finais, agradecimentos. Fica à vontade, tá? Bom, mais uma vez eu agradeço aí, né? Eu acho que foi um papo muito fluido, assim, passou muito rápido, inclusive. Tava preocupado no começo, passou tranquilo. Mas eu tenho uma gratidão, assim, por essa parceria que a gente fez. Legal. Eu gosto muito de simplificar as coisas, né? Aqui a gente brinca com o slogan de que a gente é apaixonado por descomplicar, e para mim eu moro nessa frase, assim. Legal. Eu gosto muito de fazer o complicado ser descomplicado, Legal. de traduzir isso nesse linguajar que todo mundo consiga entender. E eu percebi que essa parceria tem tido muito sucesso. Puxando o gancho pelo nosso webinar, eu vi os comentários, o engajamento, né, os feedbacks que eu tenho recebido. Não tenho dúvidas que esse podcast também vai ser de grande ajuda aí. Então, só gratidão, agradeço pelo convite, por esse papo, foi massa demais, e contem comigo. Se vocês precisarem, me chamem que eu volto. Bacana, meu amigo, bacana. E para você que acompanhou a gente até aqui, também nosso muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo, essa conversa. Se fez sentido o que a gente tratou aqui, o que a gente conversou, envia para os seus colegas, né, para os seus amigos, compartilha esse conteúdo, comenta aqui também, acho que o Paulo já falou, né, vai ter total prazer de acompanhar. Também traz para a gente indicação de conteúdos, pessoas que vocês querem que estejam aqui presentes conosco, isso vai ser muito bacana. Não deixa de seguir a gente, tá? Então segue a gente aí nos canais, nas nossas redes, isso para a gente é muito importante, né? E também para ficar sempre acompanhando o que a gente tem de novo, vai ser bacana, tá? Eu sou Almi Rocha, para que você possa me seguir, me acompanhar nas redes, é só ir no LinkedIn ou Instagram como Almi Rocha Filho, você vai me encontrar. Como é que o pessoal faz aí? Acho que até faltou o Paulo falar também, acho que a gente pode colocar. Eu quero aproveitar para falar também, pessoal, para se apoiarem mais nesses tipos de conteúdo, para tomarem decisões, levarem esse conteúdo para o seu diretor, para o seu chefe, para que ele consiga também, às vezes está tentando convencer ele de uma forma ou de outra, leva um conteúdo para ele, mostra lá, pô, cara, você tinha um podcast aqui super legal, com a galera que conhece do assunto, assiste aqui e tal, e depois procura essas pessoas para poder fazer uma parceria, fazer um bench ali, conhecer. Então, acho que super vale. Quer me encontrar nas redes sociais? Erlon Torres lá no Instagram. No Instagram também, mas no LinkedIn. Facinho de achar. E é isso aí. Paulo, mais uma vez, obrigado. Amigo, obrigado pelo convite. Boa, estar aqui boa, contigo, cara. Tamo junto. Paulo, fala aí como é que o pessoal te encontra. Bom, primeiro acho que a gente tem postado muito, puxando o gancho no que ela falou, no nosso próprio Instagram do BPO. Então, legal. Se vocês quiserem procurar aí nas redes sociais, no Instagram é benhoff.bpo, vocês vão achar lá o Instagram. E no LinkedIn, Paulo Dantas, vocês me encontram lá também. Eu tenho postado bastante coisa sobre a reforma. A gente tem impulsionado bastante esse tema a título de divulgar conhecimento mesmo, né? É um momento aí que quanto mais a gente puder também se ajudar e compartilhar, todo mundo vai precisar desse direcionamento, né? Eu brinquei, mas é um grande castelo de baralho mesmo. Então, assim, carta de baralho, tá todo mundo ali e a gente vai ter que se segurar para sobreviver a essa transição. Boa. Então, pessoal, fechamos por aqui. Esse foi o GRT Cast de hoje. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu.